Então, meu querido amigo, mais do que um amigo, eu te considero um mestre, porque eu, assim como muitas outras pessoas, a gente aprendeu muito durante esses anos lendo o que tu escreve, com uma forma muito lógica, muito clara, né? E que tem aí um panorama da deteriorização da política no nosso país nos últimos 20 anos, do aumento da corrupção, dos nossos valores e princípios que são atacados, dos nossos direitos fundamentais, do indivíduo que perde liberdades. Eu queria que tu falasse um pouco para nós nessa conversa de hoje, né? O que tu vê de mais grave no que aconteceu no cenário político nos últimos anos? Fernanda, eu sou de outra geração, né? Tu és de uma geração posterior à minha. Eu não sei se é uma sorte tua ou se é um azar de teres observado essa realidade que acabas de descrever, né? Numa fase extremamente dinâmica de tua vida. Para mim, o efeito disso é diferente. Eu chego a estes 80 anos, é o que eu faço agora no fim do ano, com uma decepção em relação ao trabalho da minha geração. Porque o Brasil não era assim. Eu assisti o Brasil ir ficando assim, apesar e a despeito de todos os esforços de muitos brasileiros, entre os quais, modestissimamente, eu me incluo. Como alguém que esteve envolvido com uma geração de jovens, na formação política dessa geração, com muito bons resultados. Mas é um trabalho pequeno, de formiguinha, localizado, né? Hoje, alguns dos excelentes parlamentares daqui do Rio Grande do Sul, excelentes prefeitos, né? Passaram por esse processo de formação política, né? E estão enfrentando esta barra, né? Que é ver o país num processo de degradação, né? Cultural, moral, tecnológica, de infraestrutura, de compreensão de coisas rudimentares para que uma economia funcione. Eu me espanto muitas vezes por ver pessoas que se dizem de direita, né, dedicadas à tarefa de pensar coisas importantes que tem que deixar para o Estado fazer. Ou seja, no abandono da iniciativa própria, numa renúncia à própria liberdade, né? Um desrespeito ao princípio da subsidiariedade, tão óbvio. Quer dizer, a instituição de ordem maior não deve fazer aquilo que a instituição de ordem menor pode fazer bem feito. E assim nós vamos, e a União não faz o que o Estado pode, o Estado não faz o que o município pode, o município não faz o que o pessoal do distrito pode, o pessoal do distrito não faz o que o cara da rua pode, o cara da rua, da casa não faz o que o filho pode, o filho tem que arrumar a cama. Esse é o básico, né? Essa degradação é proposital. É proposital. Claro que é. Claro que é. Porque essa degradação, ela, assim como tu tão bem expuseste, que quando tu retira, na verdade, as responsabilidades mais básicas do ser humano, né? E tu tá colocando as pessoas numa situação em que elas abrem mão da liberdade para ter mais segurança numa sociedade que se tornou caótica. E aí, quando tu abre mão da liberdade, tu abre mão de tudo. E tu literalmente deixa entrar na tua vida um estatismo que vem junto com o autoritarismo. É o senhorio de alguém sobre a tua liberdade. Eu não preciso arrumar minha cama, alguém faz por mim. É o jugo do Estado sobre o indivíduo que a gente com tanta tristeza vê acontecendo. E a destruição dos princípios mais fundamentais que fazem com que a família seja o núcleo central e a base da sociedade, que a família é o principal alvo. E quando ela erode, né, nesse processo de erosão, de degradação moral e de valores, as pessoas se sentem sós, sem amparo, alvos de depressão. Máquinas fáceis, ferramentas
que a gente chama de doutrinação, né? E ficam aí ao jugo de um Estado autoritário. Comunista, no caso do Brasil, né? Eu digo comuno globalista no caso do resto do planeta. Claro, fica assim mesmo. É muito mais fácil. Das passagens, né, ao longo deste processo, né, mas é que surgiram as drogas, né? E como consequência das drogas, então, a droga é consequência. É consequência do vazio deixado pela desatenção, pelo combate, que é o mais impressionante, né? Não é só desatenção, é o combate à instituição familiar, o combate ao amor à pátria. Exato. Olha, tu retirares de alguém o amor à pátria, já empurra esta pessoa para uma condição de servidão. O intuito político disso é fazer um extrato revoltoso, produzir um extrato revoltoso na consciência das pessoas. Quem não tem raízes não tem nada, né? Exatamente. Tu tira a raiz e tu diz para ela que ela é credora de alguma coisa. Eu digo, hoje o brasileiro, quando nasce, ou ele está devendo, ou ele é credor. Alguém vai ser cobrado, né? E alguém tem que pagar essa conta. Antes de ter começado a escrever a tua história, tu já é responsável por algo que tu não fez ou vítima de alguém que tu não conheceu. Não sabe. Isso é um absurdo, né? Exatamente. E isso é parte de uma técnica de convencimento, né, para fazer cabeças numa determinada orientação política. Mas faz sentido, né? E tu vais trabalhando com isso, empurrando as pessoas. E observa bem, tu falaste que o básico seria, e com razão, a família, né? Mas tem a religião. No momento que tu tens a religião, tu tens alguém upstairs, né? Lá em cima, no último degrau da escada, a quem tu te submetes muito mais do que ao Estado. Certo? O Estado pode, se o Estado me dá uma ordem que contraria lá de cima, eu fico com o cara lá de cima. Então tu tens que destruir também essa ideia. Tem que atacar a religiosidade, a espiritualidade. A fé. A fé, tá? E o amor à pátria. Então, são 3 pés. Eles atacam os 3 pés. Os 3. E o que fica é o vazio e a degradação? Eu não estou dizendo isso porque encaixa direitinho no que estou dizendo aqui. Eu estou dizendo isso porque o Lula disse, quando falou ao Foro de São Paulo, na primeira reunião do Foro de São Paulo, logo após a posse dele, reuniram para festejar, e ele disse, nós vencemos contra o discurso da família, da religião e do patriotismo. Sim, que são os inimigos que ele elegeu. Ele elegeu e que, digamos assim, que fazem parte da estratégia. Claro, dentro desse mote, tá ali pessoas como as filósofas de esquerda, que odeiam a classe média, odeiam todo mundo que produz, todo mundo que de fato estuda. E tem um outro aspecto, né, que é a base dessa degradação, que é a destruição da educação, né? A transformação da educação num aparelho doutrinário. Paulo Freire tem um papel central nisso. E aí tu retira toda a cultura real, tu destrói a beleza, a harmonia, a música, as artes, o teatro clássico, tu retira os autores clássicos, tu acaba com a educação de base do ser humano. E tu entrega uma coisa caquética no lugar que não se sustenta como educação e que não ajuda ninguém, não forma ninguém. E aí nós temos como reflexo disso toda uma geração que não consegue sobreviver por conta própria, não consegue empreender, não consegue trabalhar, não tem preparo para nada, mas já tem rancor e fracasso acumulados. Nada melhor do que uma ideologia de esquerda que diz que a culpa não é tua por nada. A culpa é sempre do outro, a culpa é sempre do sistema. Eu queria que tu me dissesse um pouco sobre o papel da alta cultura, da harmonia e da beleza. E por que a esquerda odeia tanto isso?
Sim, claro. Né? O Olavo te ensinou uma vez, né, talvez tenha sido das afirmações mais sábias que ele fez. Ele disse que a política é um barco que navega ou afunda, que flutua ou se perde no mar da cultura. Ou seja, ele vai para o seu destino ou não vai para o seu destino, ou ele afunda ou ele se perde. Mas é na cultura. Por quê? Porque é aquilo que culturalmente tu absorveste como herança, não dos teus antepassados, daqueles que tiveram mérito de construir um passado, viveram uma experiência e moldaram uma sociedade que tem seus problemas. Não é isso que interessa. Interessa é aquela cultura da visão da história do teu professor, dos teus professores, daqueles que desde cedo te puseram como criança ainda dentro da sala de aula, perante a questão de que o pobre é pobre porque o rico é rico. E isso não leva a um discurso de amor ao pobre, isso leva a um discurso de ódio a quem se deu bem, a quem prosperou. E com isso, e se tu usas o sistema educacional para fazer esse tipo de trabalho, jogando com as palavras, modificando a história, criando narrativas, interpretações erradas que não admitem contestação, a partir do momento que tu tens a autoridade do bastão de giz na mão, e isso está perante uma plateia de vulneráveis. As crianças e os estudantes são vulneráveis. É patente o abuso, claro. E os pais não se interessam ou não podem, não estão tampouco capacitados, aliás, já estão numa segunda ou terceira geração disso. Ou cometem o erro de confiar excessivamente no Estado? Então, como consequência disso, essa pessoa, a quem não se ensinou o básico, ou seja, o domínio da língua, não. A língua trata-se de destruir a língua, criando uma gramática própria para atender às conveniências políticas e às estratégias políticas desse grupo no poder. Coisa perversa. Perversa. E nós estamos falando Quem aqui... molda a linguagem, molda a sociedade. Molda a sociedade. Nós estamos falando aqui de milhões de crianças. E não estão assistindo a uma aula. Estão assistindo toda uma estrutura trabalhando. São todas as escolas. E que não podem, e que essa estrutura não admite perder uma sala de aula, não admite perder um aluno, porque não querem, escola sem partido não querem. Perseguem o homeschooling. Perseguem os colégios de cívico-militares, não admitem. Não, eles querem ser donos das crianças, porque senão eles perdem. É uma vítima. Não podem perder uma vítima. Exatamente. Então, há muito tempo que a esquerda doutrinária sabe de que se eles perderem o controle da educação estatal, eles perdem o eleitor deles. Porque é lá que eles estão criando a massa de manobra. Exatamente. Aí essa criança despreparada no sentido de poder usar as potencialidades que estão nela e que lhe foi negado o direito de desenvolvê-las. Porque isso aí não explode assim imotivadamente, quer dizer, é preciso que a educação existe para isso. Não é para fazer a cabeça de alguém, para formar um militante, né? É para tu pegar trabalhando em sala de aula com crianças, desenvolvendo seus talentos. Quem consegue escapar disso, por algum modo, porque tem uma família que tem condições, e consegue achar uma escola que não esteja dentro disso, não foi enganada por escolas que tem lá no porta o rótulo de Nossa Senhora não sei o quê, Colégio é verdade. Bota o nome de santo. Por quê? Porque se botar a escola Che Guevara, os pais não vão botar o filho lá. Mas no fim das contas é o que estão ensinando. É quem está dentro da sala de aula. Sim. Então vê o quanto isso é desonesto. Pugina. Só que aí essa criança
vira um adolescente, larga o colégio, não aprendeu nada lá, não adianta mesmo, tem que ajudar a família, vai trabalhar, está preparado para fazer exatamente o que vai. Militância. Fazer conta nos dedos, vai trabalhar no supermercado, vai carregar pacote. Essa escola está formando mão de obra barata e militante. Vai receber um saláriozinho desse tamanho, vai dizer professor... E vai ficar com raiva de quem empreende. Professor tem razão, realmente, o capitalismo é uma merda. É exatamente isso. A escola que forma pessoas rancorosas para futuros fracassos. É isso. Deixa aqui eu te fazer uma pergunta, porque para mim isso é muito importante para quem está nos assistindo também. O que tu acha que seria necessário a gente fazer para tentar, de alguma forma, reverter essa destruição cognitiva que é feita hoje dentro dessa escola doutrinária? Olha, seria necessário que os pais se mobilizassem. É um processo de conscientização, que não é fácil. Outro dia eu vi uma entrevista de uma pessoa que visivelmente conhece muito do assunto, né? E ela, perguntada sobre isso, ela não encontrou uma resposta melhor do que a conscientização das famílias. Mas pouco se fala a respeito. Há uma barreira, quer dizer, experiências diferentes dentro do MEC encontram uma muralha intransponível. Mas os pais não estão tendo seus direitos respeitados. Estão sendo, claro. Mas aí a coisa ficou tão feia com o passar do tempo que movimentos em escolas privadas, particulares, entende? Um crucifixo na parede ainda, protestos de pais encontraram resistência de pais militantes. Você deve ter uma coisa qualquer aí, tipo Pais pela Democracia, assim como tem outros movimentos análogos, né, que se dizem profundamente democratas e que estão acabando com a democracia por dentro, envenenando a democracia. Exatamente. Quando a gente vê que a escola, e aqui os primeiros anos são os mais importantes, quando tu percebe que a escola não ensina nem a ler, nem a escrever, nem a fazer operações básicas, e aquilo que quem gosta da educação clássica, tipo trivial e quadrivium, que são os 3 primeiros anos que você aprende a lógica, né? Aprende a falar, aprende a se expressar, aprende a escrever. E nada disso é ensinado na escola, mas propositalmente. E você pega uma criança que está na 3ª ou na 4ª série e ela ainda não consegue interpretar um texto. E tu sabe que isso é proposital. É um crime o que estão fazendo com os nossos jovens. E aí, pautas como o homeschooling, pautas como escola sem doutrinação, são perseguidas. E nós que propomos essas pautas somos rotulados das piores coisas. Há uma inversão total. Eu acho, Pugina, que as pessoas tinham que ter mais acesso à alta cultura, à beleza, à harmonia, porque isso conserta, isso cura, isso abre horizonte. Né? Mas aí é que a gente precisa de pessoas, desculpa te dizer, mas pessoas como tu, que têm esta visão, que têm mandato, que tem microfone, que tem espaço para um processo de conscientização como tu vens fazendo. Eu sei que tu tratas disso, porque temos muitas identidades de pontos de vista, né? E isso deveria, o movimento nesse sentido deveria incendiar o país. A pessoa que se dedique à atividade política, que vai buscar mandato, que quer ser prefeito, que quer ser senador, que quer ser deputado estadual, federal, que quer ser secretário da educação, tem que segurar bandeiras boas e tem que ser prestigiadas, se tiverem condições de fazer esse trabalho. Porque a sociedade por si mesma, sem respaldo da mídia, com restrições cada vez maiores nas redes sociais, limitações, né? Precisa de lideranças sadias, de lideranças saudáveis, de lideranças conscientizadas do papel que lhes corresponde como líderes do país. O Brasil precisa de liderança. O Brasil
que nos ouve, o Brasil precisa de lideranças no plural. No plural, exato. E a nossa direita, que está ali crescendo, aprendendo, que é uma direita muito jovem ainda, né? Tá estudando, precisa estudar mais, precisa ler mais, precisa se preparar mais, porque a esquerda está 30 anos à frente na questão do preparo intelectual deles para a destruição dos nossos valores e princípios. Eles têm método, eles sabem onde operar, eles sabem como fazer, e nós temos que estar preparados para botar o contraponto e trazer as coisas de volta. Por quê? Porque a maioria da sociedade brasileira é conservadora. Na raiz, defende vida, propriedade e liberdade, defende a fé, a meritocracia, o direito de ter uma vida melhor. É aquilo que o sincericídio que o Lula cometeu, dizendo que as pessoas bastam ganhar um pouco mais ou melhorar um pouco de vida, estudar um pouquinho mais, que já não querem votar nele. Já não votem em nós. Mas isso é a guerra que a gente vê hoje entre a antiga esquerda, que era aquela esquerda da luta de classes, né, que foi redesenhada pelo Gramsci, e ele disse, para a gente dominar e o comunismo vencer, a gente precisa usar os movimentos da mulher, dos negros, dos criminosos, dos presidiários, puxar eles para nós, criar a política identitária, toda ela, como Saul Alinsky tão bem ensinou à esquerda. Mas isso aí ainda é Gramsci, ainda é a escola de Frankfurt, sim, que continuou aprofundando a destruição área, da família, as humanas, aprofundou como fazer. Que é só o que se ensina na universidade, das humanas. Por isso. Porque há autores recentes, modernos, que aprofundaram essas técnicas de como fazer essa questão da linguagem de gênero meu. Exatamente. Porque quando por motivos óbvios... parece tão inocente, mas essas questões de gênero... Muda a forma de pensar. Foram tiradas por decisão das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas, do Congresso Nacional. Eu não sei se cheguei a conversar contigo sobre isso na Câmara, quando estava sendo votado aqui. Nós aprovamos o projeto. Exatamente. De minha autoria. Eu cheguei à conclusão de que não ia durar aquela decisão. Porque se fechou a porta, eles vão entrar pela janela. E aí o que aconteceu? Para quem não acompanhou, uma entidade LGBT entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação pela anulação de todas as leis que já tinham sido aprovadas no Brasil que proibiam o uso da linguagem neutra nas escolas. E o ministro Alexandre de Moraes deu ganho de causa para essa entidade e derrubou 22 leis existentes, sendo que uma delas era minha, a outra era do Nicolas, quando era vereador em Belo Horizonte, né? Num desmando absoluto aí, de desrespeito, porque nós fomos eleitos para representar as pessoas que nos colocaram lá e que desejavam que isso acontecesse, e num canetaço. Quantos votos e vozes foram silenciadas ali? E mesmo assim, enquanto isso rolava, essa questão no âmbito do poder judiciário desse, Supremo que temos, né? O problema de gênero entrou pela janela com o pronome neutro. Trouxe o debate para dentro da sala de aula com aquela linguagem esquisita. Aí tu tinha que explicar, porque as crianças iam querer saber os porquês, tu entende? Não é inclusiva, ela exclui o autista, o disléxico, o cego, né? Ela exclui, ela não é inclusiva. Mas aí não interessa. Não interessa. Não. Meu amigo, obrigada por ter vindo falar com a gente. Eu acho que isso é um pouquinho do que ele tem a oferecer. Porque o Pugino, ele é um mestre, ele é um filósofo, ele é um professor ao natural. Então, conversar com ele é sempre um privilégio e um prazer. Vou te provocar para vir aqui, para a gente fazer um dia de encontro aqui no final de semana, onde as pessoas possam vir aqui conversar contigo, porque tu não sabe como tu é querido por muitas e muitas pessoas. Muito obrigada. Querida, muito obrigado, Fernanda. Tamo junto.